Aí, só digam para mim se vocês conseguem enxergar o material que eu vou colocar aqui, a apresentação. Aparece? Sim, professor, aparece. Aparece? Tá bom, então. Então vamos lá. É, Semana passada a gente terminou aqui falando das operações farmacêuticas, né? As operações de separação, divisão, e hoje a gente vai abordar aquelas que são as mais importantes. Não que as outras não sejam importantes, mas essas que a gente vai abordar, elas são as mais importantes porque elas fazem parte do dia a dia da farmácia de manipulação e elas precisam ser. Ó, chegou alguém aí. Elas precisam ser bem feitas, porque se essas operações não forem feitas de forma bem adequada, elas podem trazer problemas. Então, essas são e pelo fato de ser do dia a dia, acabam sendo as mais importantes e são teoricamente, as mais simples. Então, as operações farmacêuticas do dia a dia são a pesagem, a tomada de volume, né? Então, medir um volume, e a mistura. E a importância delas está ligada principalmente à questão de que pesagem, né? Então, eu pesar direitinho, ou eu pegar o volume direitinho, medir o volume direitinho, eu vou transformar isso num medicamento correto. Se eu peso de qualquer jeito, ou meço o princípio ativo, principalmente, né, de qualquer jeito, eu não vou ter aquele medicamento conforme foi solicitado. Então, se o prescritor me pede lá omeprazol 20 miligramas e eu peso o omeprazol de qualquer jeito, não peso ele com ah, muito critério, com bastante, é, como é que eu posso dizer, bem certinho, né? Se é 20 miligramas, então pesar certinho, tudo direitinho, eu não vou ter o produto conforme foi solicitado. E daí eu vou ter aí, às vezes, uma subdose, às vezes uma superdose, né? Então, de repente, eu vou expor o paciente a uma dosagem maior do que aquela que ele precisa ou menor. Então, é muito importante que a gente trabalhe de forma bem correta e bem precisa quando a gente vai pesar e quando a gente vai fazer a medição de um volume. Principalmente quando a gente está falando do princípio ativo, né, da substância que tem atividade terapêutica. Ah, mas o resto não é importante? Não, claro que é. Tudo é muito importante porque tudo que a gente for pesar ou medir vai fazer parte do medicamento que a gente vai produzir. Então, se eu tomo bastante cuidado na hora de pesar o princípio ativo, mas depois os recipientes eu peso de qualquer maneira, lá no final do preparo ele não vai dar certo da mesma forma. Então, é bastante importante que a gente, né, preze por isso para evitar qualquer problema para a farmácia, para nós e para o paciente. Só para vocês terem uma ideia, lá no começo do retorno das farmácias de manipulação, existia muita dúvida em relação a como fazer, como proceder e tudo mais. E teve muito caso de farmácia que, na hora de fazer o processo de pesagem, acabou errando na dose. E nos casos, né, que ficaram mais famosos, os erros na pesagem acabavam fazendo com que o medicamento ficasse com uma quantidade muito maior de princípio ativo. Tem um caso que ficou bastante conhecido de um medicamento que, entre a dose que realmente tinha sido solicitada para o médico e a dose que estava dentro das cápsulas, a diferença era de 10 mil vezes. Então, imaginem que é muita coisa.
Então, foi pedido lá, sei lá, uma determinada concentração e foi colocado 10 mil vezes mais dentro da cápsula. Provavelmente um hormônio ou alguma outra substância que a concentração fosse na casa de microgramas, e provavelmente quem fez a pesagem e encapsulou isso, pesou, ah, provavelmente em gramas, né, ao invés de microgramas. Para dar essa diferença, é bem provável que tenha acontecido isso. Então, isso é uma coisa que a gente vai, inclusive, falar mais à frente. Essa questão dos problemas que podem acontecer. Então, quando eu vou pesar ou quando eu vou medir um volume, eu tenho que ser bastante preciso, porque eu preciso, né, fazer o medicamento de acordo com o que está solicitado para eu não produzir uma subdose ou uma superdose. Ah, mas a gente tem que ser 100% preciso? Não, a gente tem uma faixa de, né, uma margem de erro. É uma margem que permite, né, porque até, se a gente for pensar bem, até a própria balança, por mais que ela esteja com a manutenção toda certa, regulada, tudo mais, ela pode ter uma pequena variação. Então, quando eu vou pesar, por exemplo, eu tenho uma tolerância para menos e para mais, mas tem que ficar dentro dessa tolerância. E como que eu vou saber que isso está dentro dessa faixa de tolerância? Então, é uma exigência que a vigilância faz. A própria legislação, na verdade, faz que a gente deve, então, fazer um processo de produção de um determinado produto a cada 3 meses e mandar para uma empresa de controle de qualidade, para que essa empresa faça a verificação da concentração, da quantidade de princípio ativo que tem ali dentro. Se sair fora do, dessa faixa, né? Então a gente precisa rever o que está acontecendo, se é quem está pesando errado, se é a balança que está desregulada, tem algum problema, alguma coisa, a gente precisa descobrir onde que isso está errando. E a mesma coisa na tomada de volume. A gente vai falar de tomada de volume, a gente vai ver quais são os materiais que a gente pode confiar quando a gente vai tomar o volume e aqueles que a gente não pode confiar. Mas isso daí a gente vê mais lá na frente. E o terceiro processo, que é bastante importante, é o processo de mistura. Então, imaginem assim: eu vou fazer um xarope, e nesse xarope eu vou colocar minha substância ativa, que é uma tintura. Se eu não fizer a mistura corretamente, se eu não agitar esse produto depois de eu adicionar a tintura, o que vai acontecer? A tintura não vai ficar homogênea dentro desse xarope. E a pessoa que for tomar esse xarope, se ela também não fizer uma mistura antes de uma agitação antes de tomar, o que vai acontecer? O produto não vai estar homogêneo ali dentro desse líquido, e dessa forma eu vou tomar algumas vezes uma subdose, de repente, quando eu virar lá no copinho, né, para tomar uma dose, pode ser que, como o princípio ativo não está bem misturado, pode ser que eu pegue uma parte que está mais concentrado, e depois, numa outra vez, eu pegue uma parte que está mais diluído. Então, assim, eu não posso ter isso, né? Eu tenho que ter, cada dose que eu pegar tem que ter exatamente a mesma concentração daquele princípio ativo. Já vou contar um caso para vocês de uma substância que foi proibida de ser preparada na forma líquida em farmácia de manipulação. E no caso do sólido, a gente tem que pensar o seguinte: eu vou então preparar lá um medicamento que tem um determinado princípio ativo, vou colocar ele dentro de uma cápsula, e lembram-se, né, que a gente comentou lá no começo que muitas vezes o princípio ativo ele não é suficiente para completar o volume da cápsula. Então, o que a gente faz? A gente coloca algum recipiente que vai
dar volume só para a cápsula ficar totalmente cheia. E de repente, se eu não faço bem essa mistura, o que vai acontecer? Na hora que eu colocar na cápsula, vai ter partes da cápsula que vão ter mais princípio ativo e partes que vão ter menos princípio ativo. E aí o que vai acontecer? Quando essa cápsula chegar no estômago, que ela começar a derreter, né, e soltar o pó que está ali dentro, vai ter alguns momentos que eu vou. Então, a cápsula vai soltar mais princípio ativo e alguns outros momentos que a cápsula vai soltar menos princípio ativo, de acordo, né, com o local onde ela for se rompendo. E isso pode fazer com que tenha diferença no processo de absorção lá na frente. É relevante? Não é muito. Mas o grande problema é que quando a gente faz cápsula, a gente não faz uma só. Eu faço 20, faço 30, né? De acordo com o que solicita o prescritor. Então, se ele pede para fazer 30 cápsulas desse princípio ativo, o que eu vou fazer? Eu não vou fazer uma por uma. Eu já vou fazer um procedimento onde eu pese a quantidade total do princípio ativo para as 30 cápsulas e eu vou pesar já o recipiente suficiente também para preencher as 30 cápsulas. E daí eu vou misturar muito bem e vou fazer um processo que eu vou enchendo todas as cápsulas ao mesmo tempo. E elas ficam todas uniformes se eu misturar bem ah, o princípio ativo com o recipiente antes de fazer esse processo de colocação dentro das cápsulas. Se eu não misturo direito, o que vai acontecer? Vai acontecer de algumas cápsulas, na hora de encher, ficarem com mais princípio ativo e algumas cápsulas ficarem com menos princípio ativo. Aí eu vou ter, no mesmo tratamento, alguns momentos que o paciente vai tomar uma superdose e em outros momentos ele vai tomar uma subdose. Ok? Então, o processo de mistura é muito importante, seja em pós, ou seja no sólido, seja num semissólido, como um creme e tudo mais, a gente precisa fazer esse processo de mistura para transformar o produto em algo bem homogêneo. Estava comentando com vocês que teve uma substância que foi proibida. É, era, não era não era comum, vamos dizer assim, mas ocorria muitas vezes de o médico prescrever digoxina na forma de xarope para os pacientes. Muitas vezes, pessoas de mais idade tinham dificuldade em tomar uma cápsula e tudo mais, pelo tamanho da cápsula, pelo próprio, né, às vezes as pessoas tinham dificuldade de engolir e tudo mais, então muitos médicos acabavam então mandando manipular a digoxina em uma solução, geralmente num xarope. E aí o que acontecia? Né? Vinha lá o xarope, era preparado o xarope e tudo mais, e a pessoa, então, o próprio paciente ou um cuidador, ia lá, media no copinho a quantidade e o paciente tomava. Porém, a digoxina, ela é uma substância que ela não é solúvel em muitos líquidos. Então, quando a gente preparava na forma de xarope, não se conseguia solubilizar a digoxina dentro daquele xarope. Então, o que acontecia? Deixa eu só abrir que chegou alguém. Nesse caso, a digoxina ficava suspensa naquele material, no xarope. Porém, o que acontece? Quando a gente prepara uma suspensão, a tendência desse pó que está suspenso no líquido é, com o passar do tempo, ir se depositando lá no fundo do frasco. Concordam comigo? Pelo próprio peso do pó, ele vai se depositando, se fica parado, ele vai se depositando lá no fundo do frasco. Daí o que a gente tem que fazer? Cada vez que vai utilizar, a gente tem que agitar bem o frasco, né? Porém, o que acontecia muitas vezes?
pessoas de mais idade, então o médico mandava preparar a digoxina na forma de xarope, e às vezes as pessoas esqueciam de agitar. Então, muitas vezes elas tomavam a dose, mas na verdade o produto estava todo lá no fundo do frasco e todo depositado lá no fundo, né? Então a pessoa estava tomando só o xarope, porque a digoxina estava toda lá no fundo. E daí, numa outra vez, ela ia lá, agitava direitinho, colocava no copinho e tomava. Se ela já tinha tomado anteriormente só o xarope, isso quer dizer que nessa vez, a partir desse momento, né, qualquer dose que ela fizer vai ser acima da dose recomendada. Certo? Concordam comigo? Aí o que a pessoa faz? Ela deixa lá o frasco paradinho, numa outra vez ela esquece que tem que agitar e prepara mais uma dose. Essa dose é só de xarope, o produto está lá no final do frasco. E às vezes a pessoa acabava esquecendo de fazer isso várias vezes. E quando chegava lá no final, ela percebia que no final, no fundo do frasco tinha um pozinho. E ela agitava bastante aquilo, colocava no copinho e tomava. Nisso ela estava tomando uma dose aí muito superior à dose recomendada. Por quê? Porque o produto ficou depositado lá no fundo e quando estava acabando o produto, né, dentro do frasco, ela lembrava de agitar e acabava tomando toda a dose. Algumas pessoas acabaram morrendo por isso, né? Então foi proibido, nesse caso específico, de se fazer esse medicamento na forma líquida, pelo perigo que isso pode acontecer. Então vejam bem que a gente está falando em medicamento, né? Então a gente está falando em produtos que, obviamente, dentro das suas concentrações ideais, eles vão auxiliar o paciente, mas dentro de uma concentração que extrapola o, o ideal, ele pode ser perigoso, né? Então, a gente tem que tomar bastante cuidado. Se a gente não faz a mistura do nosso pó com o nosso princípio ativo, pode acontecer a mesma coisa que aconteceria com a digoxina. Se a gente não misturar completamente também uma substância num líquido, né, vai acontecer a mesma coisa. Então, eu vou ter doses mais concentradas e doses mais diluídas. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Por isso que é muito importante a gente misturar e misturar muito bem misturado. Ok? Então, né, pensando nessas duas questões, a proporção do princípio ativo da formulação deve ser respeitada. Então, pesar e tomar o volume, né, tem que ser uma prática que seja feita assim, dentro de um grau de exatidão assim muito grande, certo? E a mesma coisa, né, a questão da liberação dos princípios ativos tem que ocorrer de maneira adequada também, então a gente precisa misturar muito bem, né, fazer o processo de mistura de uma forma bastante, digamos assim, bastante precisa também, tá certo? Vamos falar do primeiro caso, então, que é o caso da pesagem. Eu já vou avisar vocês que essa parte aqui é uma parte bem pesada, tá? É, A gente vai falar de um dos primeiros cálculos que a gente vai ter que ver. São alguns exemplos só, mas vocês já vão ver que os cálculos podem ser um pouquinho pesados. Mas a gente acaba acostumando com eles. Então, não se desesperem se de repente, num primeiro momento, vocês acharem. São coisas bem simples. Hoje eu olho e digo, nossa, é super simples, mas numa primeira visão, assim, pode ser um pouquinho complicado. Mas vamos lá. Então, falando de pesagem, né? O que que é a pesagem? Então, a pesagem é um procedimento, né, de você separar aquela quantidade exata do princípio ativo para produção de
uma forma farmacêutica, uma cápsula, um comprimido. Então, é eu pesar aquela quantidade que está estabelecida para uma cápsula, ou para um comprimido, ou seja lá qual for a forma farmacêutica que a gente vai incorporar esse princípio ativo. Então, é, vamos pegar um exemplo aqui, o omeprazol, como eu já comentei, né? O omeprazol a gente tem aí geralmente na faixa de 10 miligramas ou 20 miligramas por cápsula, né? E é geralmente o que é prescrito. Geralmente é prescrito, na verdade, 20 miligramas, é o que você mais encontra. Então, o que que você precisa fazer? Você precisa, né, ficar ciente de que você vai precisar pesar exatamente 20 miligramas para colocação em cada uma das cápsulas. Quando a gente faz o processo, a gente já vai pesar para o total de cápsulas que a gente vai fazer. Mas a gente tem que pesar certinho, certo? Para isso, a gente vai precisar ter precisão na nossa pesagem, mas a gente precisa também imaginar que não é só o nosso processo de pesagem que vai influenciar nessa concentração. A própria balança que eu utilizar, ela vai, né, se ela for utilizada de forma incorreta, se ela não tiver com a manutenção em dia, se a gente não prestar atenção em alguns itens que têm que ser levados em consideração antes de a gente começar a pesar, de repente o que está ali no visor pode ser que não represente exatamente aquilo que a gente está pesando. Então, são vários fatores que a gente tem que levar em consideração. É o nosso processo de pesagem, a nossa precisão, mas o equipamento que a gente vai utilizar também vai precisar, nós precisamos é, ter a manutenção dele em dia e fazer as regulagens e os procedimentos corretamente para que a gente tenha o resultado perfeito, ok? Então, mais uma vez falando, a pesagem é essencial para que a gente tenha a concentração correta do princípio ativo lá no medicamento que a gente vai fazer, certo? Se eu não tenho essa precisão, eu não presto atenção na forma como eu peso, né, na precisão da minha pesagem e não presto atenção no meu equipamento, eu não vou poder garantir que aquele fármaco está na concentração adequada. E se eu não posso garantir, o que que pode acontecer? De alguém tomar aquele medicamento e, né, tomar uma subdose ou tomar uma superdose, sofrer com isso, né? Ou, né, em muitos casos, o que a gente vê é a pessoa depois sair reclamando que a farmácia não deve fazer o medicamento direito porque não trouxe resultado ou resultado esperado. Então, para garantia, inclusive, da continuidade do nosso trabalho e da continuidade da farmácia, a gente deve, né, ser bastante preciso em relação à pesagem exatamente por isso, para que a gente proteja o paciente e, ao mesmo tempo, ele não saia falando, né, que a farmácia não prepara o medicamento direito. E vocês sabem que, para falar bem, né, é um cliente que vai falar bem. Agora, para falar mal, muita gente acaba se envolvendo nisso, né? Então, é muito mais fácil é, um, um comentário ruim, negativo, né, se espalhar do que um comentário positivo. É Então, muito mais fácil denegrir do que construir, né, professor? exatamente. É muito mais fácil, com certeza. E desculpe, um adendo, a poesia hebraica tem um provérbios que fala lá em Provérbios, acho que 5 fala assim que algumas coisas Deus odeia e a sétima ele abomina, que é a mentira entre os irmãos. Então, parafraseando essa questão, aquele que dissemina a mentira, se Deus odeia,
é um sentimento a qual ele não gosta realmente. É muito interessante essa questão. Aham. E a gente sabe, né, que as pessoas, na verdade, elas não são perfeitas, né? Ninguém é perfeito. Então, é, essa possibilidade de se disseminar uma coisa ruim, negativa, é muito mais fácil, muito mais tranquila, porque as pessoas não são perfeitas. Todo mundo tem lá os seus defeitos. E um dos grandes defeitos que a gente tem é, muitas vezes, passar para frente algo que a gente nem sabe se realmente aquilo é verdade ou não, né? Concordam comigo? E outra coisa, né? O elogio é muito mais difícil de se proferir do que algo negativo. Parece que é muito mais fácil do que você fazer um elogio. E assim, né? é, uma farmácia pode perder a sua credibilidade se, de repente, a gente não atentar para esses detalhes que aparentemente são pequenos detalhes, mas que vão fazer muita diferença no resultado de um tratamento, né? Então, lembre-se disso. Quando forem pesar, sempre atentem ao equipamento, ao que tem que ser feito com o equipamento antes de começar realmente a utilizar e a fazer o processo de pesagem mais criterioso possível. Tranquilo? Mesmo assim, a gente tem algumas falhas que acontecem e que são falhas recorrentes. Elas estão cada vez menos acontecendo, porque hoje a gente tem muito mais prescrição é, feita em computador do que prescrição manual, mas sempre a gente vai ter erro de interpretação. E erro, inclusive, que não é nosso erro. Às vezes o próprio prescritor é, erra na hora de fazer a prescrição porque ele tem dificuldade na questão de unidades. Exemplo, né? Miligramas por gramas. É uma diferença bastante grande eu pesar 1 miligrama e eu pesar 1 grama. Mas, dependendo, né, da forma como o prescritor escreve, ou mesmo o prescritor interpreta, às vezes ele não tem essa noção, ele pode, de repente, prescrever um medicamento que seria lá em alguns miligramas, ele prescrever em gramas, certo? Isso vai dar uma diferença bastante grande. Se o correto para colocar dentro de uma cápsula era 10 miligramas e ele pede para colocar 10 gramas, bom, primeiro que não vai caber dentro de uma cápsula, né? Mas imaginem que coubesse dentro de uma cápsula, era uma concentração muito maior do que aquela que seria concentração terapêutica. E pode acontecer. Aqui no miligramas por gramas a gente vai ver, não vai ver muito isso na cápsula, exatamente porque a cápsula tem uma capacidade máxima e essa capacidade máxima ela não se consegue ultrapassar. Mas de repente num líquido, numa solução, num xarope, a gente pode ter essa alteração e daí trazer resultados bastante ruins, né? Então, ao invés de o médico prescrever 10 miligramas lá do princípio ativo, ele coloca 10 gramas e a gente tem a capacidade de conseguir dissolver isso dentro de uma solução, seja ela aquosa, oleosa, ou mesmo um xarope, qualquer coisa assim do gênero. Aí sim a gente pode ter um problema de concentração muito elevada, que pode trazer problemas para o paciente, né? E lá dentro da farmácia, o que pode acontecer? Vem aquela prescrição escrita à mão, né? Que o médico faz uns garranchos assim. Ó, estou escrevendo com o mouse, tá? Então, não queiram alguma perfeição também, né? Então, de repente, ele coloca lá
10 alguma coisa, que para mim isso aqui seria 1 miligrama, e quem está fazendo a interpretação interpreta como 10 gramas, né? Porque a forma como o prescritor escreveu está bastante difícil. A vantagem que a gente tem hoje é que dentro de um sistema de computador, tudo isso já está, já existe uma preparação, né? Já existem dispositivos que barram esse tipo de situação. Então, a pessoa que recebeu a prescrição vai lá, ao invés de digitar 10 miligramas, digita 10 gramas. O próprio computador, geralmente, ele já foi informado, né? Ele já foi, já teve, já se colocou informações lá que a faixa de utilização desse princípio ativo vai de tanto a tanto. E, de repente, 10 gramas é acima do valor médio de utilização. Então, o próprio computador já barra e pergunta lá, é isso mesmo? Ou fala não, né? Aparece lá uma mensagem, valor acima da concentração máxima, alguma coisa assim do gênero. Então, a gente tem o computador e um software como auxiliar nosso. Porém, tem alguns casos que a gente não consegue, porque às vezes tem alguns princípios ativos aí que a faixa de utilização deles é muito variável e de repente pode utilizar 10 miligramas e pode utilizar 10 gramas, sem problema. Outra falha que a gente tem é na questão de microgramas e miligramas. Então, microgramas, a gente tem aí pelo menos duas formas diferentes de representar. Vocês vão encontrar na forma de microgramas, ou seja, o símbolo micra, né, junto com a letra G, ou tem alguns médicos que prescrevem como MCG, para dizer que é microgramas. Porém, na hora de escrever, eles escrevem alguma coisa assim. Opa, deixa eu apagar. Deu chabu. Vou escrever aqui em cima, depois eu apago. Escreve alguma coisa assim que a gente não sabe o que é isso, se é miligrama ou micrograma. Então, né, vai do computador também auxiliar a gente e vai da gente ter conhecimento dessas faixas de concentração para saber se de repente aquilo que ele está representando ali é micrograma ou miligrama. Então, essas são as falhas mais comuns que a gente tem na pesagem, porque elas são confusões que são feitas em relação à unidade, certo? Então, por isso que é importante que vocês entendam bem as diferentes unidades que a gente pode se deparar aí e também entendam muito bem que existem faixas, né, de utilização de cada substância e é importante que vocês conheçam isso, né? Tem algumas que no dia a dia a gente vai se acostumando lá na farmácia de manipulação, porque é todo dia que você recebe medicamentos com aquele princípio ativo e você vai praticamente vai decorando, vai conhecendo. Se você tem um computador, ele vai te ajudar bastante. Se você tem um computador, um sistema, né, de gerenciamento de farmácia de manipulação. Se você não tem, é importante que você, então, crie uma forma de você ter essa segurança. Então, você pode, por exemplo, criar uma tabela com todas as matérias-primas terapêuticas, né, que você tem dentro da sua farmácia e nessa tabela colocar a faixa de utilização usual vai de tanto a tanto para cada uma das substâncias. Então,
Isso traz uma segurança bastante grande para você. Chegou uma prescrição lá que você sabe que o princípio ativo é em miligramas e está escrito em gramas, isso você já vai segurar essa receita e você não vai passar para frente, não vai passar para o laboratório. Você vai entrar em contato com o prescritor e falar: olha, a faixa de utilização é de tanto a tantos miligramas, e você colocou gramas aqui. E aí, o que que eu faço? Né? Se o prescritor falar para você, não, não, eu me enganei, né? Você vai lá e passa para frente na concentração correta. Se ele insistir, não, é em gramas mesmo que eu quero, aí você vai tomar a decisão. Né? Estando dentro da faixa, fora da faixa de utilização, você vai tomar a decisão. Não, a concentração vai de tantos a tantos miligramas. Se ele está pedindo tantos gramas, ele está pedindo 10, 20, 50, 100 vezes mais do que é a concentração usual. Então, eu, como farmacêutico, vou tomar a decisão de fazer ou não fazer, né? Aí vai ficar na responsabilidade do farmacêutico. Certo? Posso ir em frente? Pode, Sim. professor. Vamos em frente, então, porque aqui agora começa o chabu. Dentro da farmacotécnica, a gente tem substâncias que elas podem ser produzidas de diferentes formas. Então, eu tenho lá princípio ativo que ele pode ser produzido lá na indústria, né? Vou pegar a fluoxetina que está aqui, por exemplo, né? A fluoxetina, ela pode ser produzida na forma de fluoxetina pura, ela pode ser produzida na forma de sal, eu posso ter aí cloridrato de fluoxetina, eu posso ter tartarato de fluoxetina, eu posso ter outros sais da mesma fluoxetina. Geralmente, quando a gente trabalha com o sal, a gente está trabalhando com alguma substância que é mais solúvel, né? Os sais são mais solúveis, então eles vão solubilizar melhor lá no estômago, no caso da fluoxetina. A fluoxetina base ela já não é tão solúvel, então ela ou pode ser até insolúvel, dependendo do princípio ativo, pode ser até insolúvel. Então, muitas vezes você tem que utilizar o sal. E aí o que acontece? Quando vem a prescrição do médico, deixa eu escrever aqui de novo. Vem lá a prescrição, né? Vem com todos os dados, tal, para Dona Maria, não sei o quê. Daí ele pede lá fluoxetina, 10 miligramas. Então o médico está pedindo o quê? Que eu tenha em cada cápsula que eu vou fazer. Então ele pediu para fazer 10 cápsulas. Então em cada cápsula eu tenho que ter 10 miligramas de fluoxetina. Ok? Tranquilo até aqui? Sim. Ok. Aí eu vou desenhar aqui uma estrutura química que não é da fluoxetina, tá? Mas eu vou desenhar uma estrutura química fácil de entender, para que, vamos ver se fica fácil de vocês entenderem também. Isso aqui não é fluoxetina, tá? Mas digamos que essa aqui é a fluoxetina pura. Muito bem. Aí eu vou lá no meu estoque e olho lá o que que eu tenho. Ah, eu tenho fluoxetina cloridrato. Então, na verdade, eu tenho o sal dela. Então, ela tem uma estrutura um pouquinho diferente, porque ela foi transformada em sal. Então, eu vou colocar aqui uma ligaçãozinha, assim como se fosse a ligação do cloridrato, tá? Pergunto para vocês.
Tem diferença nessas estruturas? Ou elas são exatamente iguais? Tem diferença, eu Muito acho. bem. Qual que é a diferença? Tem um radicalzinho mais ali, não é? Isso, aham. Exatamente. Então, se ela tem um radicalzinho a mais, ela deve pesar também mais. Concordam comigo? Então, se eu pendurei Sim, mais coisinhas ali, ela é mais pesada do que a fluoxetina pura. Quanto mais estruturas são colocadas ali, maior o peso dessa estrutura. Então, a gente tem que pensar assim: o médico, quando ele pede fluoxetina 10 miligramas, ou seja, ele quer 10 miligramas desta fluoxetina pura aqui, né? Se eu não tenho ela na minha farmácia, eu tenho essa aqui, o que que vai acontecer se eu pesar exatamente 10 miligramas para colocar na cápsula? Eu vou pesar menos, não vou? Porque essa fluoxetina cloridrato aqui é mais pesada, certo? certo, Então, na verdade, quando eu peso 10 miligramas dessa fluoxetina mais pesada, na verdade, eu estou pesando menos de 10 miligramas dela, pura. Fica claro isso? acho que não, professor, porque o pessoal não está respondendo. Pois é, agora eu tô aí Olha, mais ou menos. tô na Mais dúvida ou se tá menos. todo mundo. Então, vou fazer um outro exemplo aqui para vocês. Bem diferente, tá? Vamos fazer uma receita de um bolo. E nessa receita de um bolo, ah, pede para pesar, tem que colocar lá 100 gramas de banana, tá bom? Muito bem. 100 gramas de banana, eu vou lá e peso na balança até dar 100 gramas, certo? Certo. Certinho? Tá. Aham. Correto. Mas aqui no caso, eu coloquei a banana com casca. Eu não tirei a casca. E pesei 100 gramas dessa banana com casca. Na hora de fazer o bolo, é bolo que eu ia fazer? Era, né? Na hora de fazer o bolo, eu vou tirar a casca. Se eu for pesar aquela banana, tem 100 gramas de banana de verdade? Não, porque vai estar a casca. Exatamente, eu tirei a casca, né? Aqui é a mesma coisa. Eu quero fluoxetina pura. Como tem alguma coisa grudada nela, ela fica mais pesada. Quando eu vou pesar 10 miligramas, na verdade, uma parte desse peso é desse anexo que está colocado aí. Então, na verdade, eu estou pesando menos fluoxetina. Ficou mais claro agora? Para mim ficou. Pra mim Olha, também. Também? Muito bem. ficou. Eu só fiquei meio assim porque o cloridrato não seria como se fosse um adjuvante para ser melhor absorvido? Na verdade, é a fluoxetina que foi transformada na forma de sal para ela ficar mais solúvel. Mas quando eu transformo ela para ficar mais solúvel, ela aumenta a cadeia dela e ela fica mais pesada. Porque para ela ficar mais solúvel, eu tive que juntar esta partezinha aqui. Então ela fica mais pesada. É como se fosse a casca da banana. Entendeu? Entendi. É o contrário, né? É para ver a base mesmo. Exatamente. Como eu quero 10 da base, se eu pesar 10 miligramas dessa aqui, uma parte vai ser a casca da banana. Então eu vou pesar do da fluoxetina menos, vou pesar menos. Então a gente tem que fazer uma correção nisso aí. E como que a gente faz essa correção? Então eu peso não, desculpe.
pego o peso molecular do cloridrato de fluoxetina e pego o peso molecular da fluoxetina pura. Então, vocês estão vendo aqui que tem uma diferença de peso, né? A pura pesa 309,33 e a com cloridrato pesa 345, ou seja, o radicalzinho cloridrato que está ali faz uma diferença no peso molecular. Muito bem. Então, o que eu faço? Divido um pelo outro, o 345, que é o peso molecular do que eu tenho, né, que é o cloridrato, e divido pelo peso molecular da fluoxetina pura. Isso serve para qualquer substância. Se fosse, por exemplo, quero atropina, né, atropina pura, e eu tenho no meu laboratório sulfato de atropina. Vou pegar o peso molecular da atropina, que é maior, do sulfato de atropina, que é maior, e dividir pelo peso molecular da atropina pura. Sempre vai ser assim, tá? Isso vai me dar um valor. Nesse caso aqui da fluoxetina, me dá um valor de 1,12. Esse valor de 1,12 é o que eu chamo de fator de correção, fator de conversão. Depende muito, tem vários nomes diferentes aí. Tá bom, então eu tive esse número aí. Para que me serve isso? Me serve para dizer o seguinte. Então, se eu preciso ter 10 miligramas de fluoxetina e eu tenho o cloridrato de fluoxetina, eu vou multiplicar esses 10 miligramas pelo fator, né, que eu consegui, que é 1,12. Isso vai me dar um valor. Esse valor vai ser 11,2 miligramas. Isso quer dizer o quê? Que quando eu pesar 11,2 do meu cloridrato de fluoxetina, nesses 11,2, 10 é fluoxetina base, né, fluoxetina pura, e o 1,2 que sobrou é correspondente ao radical que está grudado ali na minha fluoxetina. Fica claro isso? Olha, por mim, sim. É pesado, mas no dia a dia vocês vão ver que isso acaba se tornando uma coisa bem comum. Então é assim, basicamente, né? Eu quero pesar 10, eu preciso ter na minha cápsula 10 miligramas de fluoxetina. Como eu tenho o cloridrato de fluoxetina, eu preciso pesar um pouquinho mais para ter esses 10. Então, fazendo o cálculo, né? Multiplicando pelo 1,12, eu sei que eu preciso utilizar, então, pesar 11,2 para ter esses 10 miligramas ali dentro daquele pó, daquela mistura de pó. Ok? Isso daí é uma Ok. fórmula, né? Oi? Isso daí é uma fórmula, né? Ah, na verdade é só você, é só você dividir os dois pesos moleculares, o do sal pelo peso molecular da base, e vai me dar esse valor. E daí eu sempre vou multiplicar, né, por esse valor que eu encontrar. Não deixa de ser uma fórmula. Ok? Ok. Então tá. Acharam difícil? Ou não? Mais ou menos. Ok. Esse agora que eu vou mostrar para vocês o seguinte, esse é bem mais complicado de entender. Mas vamos lá. Esse provavelmente vocês não vão entender pelo primeiro contato, mas de repente, quando vocês forem fazer estágio lá de farmácia de manipulação de vocês vão entender mais facilmente. É outro tipo de falha que acontece. E esse é o tipo de falha que eu falei que teve um caso lá que encontraram
quantidade muito maior do que a quantidade, desculpem, que tinha sido solicitada pelo médico. Por quê? Porque tem substâncias que a gente utiliza concentração muito pequena. Então, o hormônio T3, por exemplo, geralmente a concentração que é usual está aí na faixa de 25 microgramas, 50 microgramas, 75 microgramas. E essa concentração é uma concentração muito baixa em questão de peso, e a gente não consegue pesar isso numa balança. Nós não temos uma balança dentro de um laboratório de farmacotécnica que tenha capacidade de pesar uma quantidade tão pequena de produto. Aí o que a gente faz então? Diz que não produz, que não manipula esse tipo de medicamento? Não, a gente usa um subterfúgio, vamos dizer assim, uma técnica que a gente tem que permite que a gente consiga fazer a pesagem desse material então. E como que é essa técnica? É uma técnica que a gente chama de diluição. Então, basicamente, o que acontece? Deixa eu anotar aqui. Então, digamos que venha lá para fazer 25 microgramas por cápsula. Vou fazer o MCG, tá? Por cápsula. Isso quer dizer o quê? Que em cada uma dessas cápsulas eu vou ter que colocar 25 microgramas. A minha balança de laboratório, do laboratório, ela pesa assim, a menor quantidade que ela pesa e que pesa com, digamos, com uma precisão boa, é 1 miligrama, certo? E 25 microgramas é bem menos que 1 miligrama. Então, eu não consigo pesar diretamente. O que que eu vou fazer? Eu vou criar uma situação onde eu vou fazer esse processo que a gente chama de diluição. Ou seja, eu vou. Deixa eu colocar aqui um recipiente. Vou pegar uma certa quantidade desse princípio ativo, desse hormônio, e vou colocar aqui dentro desse recipiente. Vou colocar 1 grama. Então, coloco ali dentro 1 grama do hormônio, ok? Porque eu comprei em grande quantidade, eu tenho 1 grama ali dentro. Muito bem. E daí eu faço o que a gente chama de diluição. Então, eu pego 1 grama do princípio ativo e misturo esse 1 grama com alguma substância inerte, que vai estar ali só para dar volume e peso. Então, vou colocar, por exemplo, 99, ou 99 gramas de talco. Talco é uma substância inerte, não vai fazer nenhum tipo de ação, então ela está ali só para realmente é, fazer volume. Então, coloco lá 99 gramas de talco. Misturo muito bem tudo isso aqui, faço um processo de mistura de forma que esse princípio ativo fique bem homogêneo no meio desse talco, ok? E a partir desse momento eu tenho esse produto diluído. E eu sei, porque fui eu que fiz, que dentro desses 100 gramas agora, porque 1 grama mais 99, eu vou ter 100 gramas desse material. Quanto que eu tenho do hormônio ali dentro?
Quanto que nessa mistura toda agora eu tenho de hormônio ali dentro? Agora lascou, ninguém sabe nada. Nem eu. Mas veja bem, Agora bagunçou tudo a mente agora. eu pesei lá 1 grama do hormônio, coloquei dentro do recipiente. Pesei 99 gramas do talco, né? Coloquei ali. Deu 100 gramas de produto ali dentro, né? Misturo tudo bem, deu 100 gramas desse material. Mas quanto que eu tenho de hormônio ali dentro? Espalhado? Um. 1 grama, não mudou Ah, isso, né? uhum. Então, eu sei que ali dentro, né, naqueles 100 gramas de material diluído, eu tenho 1 grama de material de hormônio espalhado ali por dentro, bem homogeneizado. Então, eu posso utilizar essa informação, né, para calcular 1 grama do hormônio, está ali no meio de 100 gramas da mistura diluída, vamos dizer assim, né? Do diluído. Se na minha prescrição pediu para eu colocar em cada cápsula 1 miligrama, não posso colocar aqui, desculpa. 1 miligrama são quantos gramas? Tem que ser na mesma unidade, né? Caneta. 1 miligrama são quantos gramas? 1 grama são 1000 miligramas, certo? Certo. Então, 1 grama são 1000, 0,1 grama, vamos lá, 0,1 grama são 100, 0,01 gramas 10 e 0,01 grama 1, 100, 10, 1000. Então, 0,01 gramas ou 1 miligrama é o que eu preciso pesar. Então, fazendo uma regra de 3, isso vai me dar um determinado valor. Deixa eu fazer o cálculo rapidinho aqui para ver quanto que dá. X vai dar 0,1 gramas do diluído. Então, como eu sei que eu fiz esse preparo e dentro desses 100 gramas, que é o meu peso final, né? Eu tenho 1 grama do hormônio ali dentro. Se eu precisar desse 1 miligrama do hormônio, eu vou ter que pegar quanto desse material diluído? 0,1 grama. Então, agora eu consigo pegar desse material diluído 0,1 gramas, pesar ali na balança, e eu sei que ali dentro tem 1 miligrama. Entenderam? Mais ou menos, professor. Esse já é mais confusinho. É mais confuso. Eu nem vou exigir que vocês entendam, porque eu sei que é bem complexo mesmo.
Quando vocês forem fazer estágio, vocês vão ver isso mais facilmente, porque vocês vão ver isso acontecer na prática. Daí é muito mais fácil. Então, é uma maneira, na verdade, de eu enganar a minha balança, já que a minha balança ela não pesa uma quantidade tão pequena de matéria-prima, né? E eu preciso daquela quantidade pequena de matéria-prima, eu engano a balança, fazendo o quê? Colocando uma outra substância ali junto com ela, que vai dar um peso, né? Um peso que eu sei, que é um peso conhecido, para que eu possa conseguir, então, dentro desse diluído, conseguir pegar uma parte e pesar. Mas não vou cobrar isso de vocês, tá? Era só uma coisa que eu preciso que vocês vejam e entendam o que acontece, e é uma falha muito comum no processo de pesagem quando a gente não faz esse processo de diluição. Ao invés de eu pesar 25 microgramas, como estava colocado ali, eu acabo pesando 25 miligramas. E daí eu vou ter 100 vezes mais aquela concentração do determinado hormônio. E eu vou dar então, uma dose super grande de hormônio para a pessoa que precisava de uma dose muito pequena. Ok? Enfim, não tem problema se vocês não entenderam bem esse processo. Só para vocês saberem que a gente tem que fazer isso e a gente tem, então, que fazer essa diluição para evitar de pesar uma concentração acima da concentração adequada. Outro problema que a gente tem é não se prestar atenção no que está escrito na matéria, na embalagem da matéria-prima que a gente compra, ou no próprio documento, que é o laudo de análise, que vem junto com a matéria-prima quando a gente compra lá da indústria. Às vezes, os produtos não vêm puros. Então, muitas vezes, quando a gente compra uma matéria-prima, essa matéria-prima vem, digamos assim, diluída, usando novamente a palavra diluição. Então, a matéria-prima vem com um certo grau de pureza, mas não 100% de pureza. Exemplo, vitamina E. Vitamina E, quando a gente compra ela não vem pura. Ela vem, então, nessa faixa de 50%. Então, se eu comprar 100 gramas de vitamina E lá da minha indústria e vier escrito que ela está a 50%, isso quer dizer o quê? Que se eu pegar essas 100 gramas e for separar, na verdade eu vou ter 50 gramas de vitamina de verdade, da vitamina, e os outros 50 gramas é de alguma substância diluente. Opa. Então aqui, nesse caso, 50%, meio a meio, né? Metade é a vitamina de verdade, outra metade é uma substância diluente. Aí tem vários fatores, né, do porquê ter o diluente. Às vezes é alguma substância que precisa estar junto ali da vitamina E, no caso, para evitar que ela oxide. Então, a gente tem os mais variados porquês, né, de a gente não ter a substância pura. Beta-caroteno, por exemplo, ele vem a 10%. Então, se eu for pegar 100 gramas, daqueles 100 gramas, 10 gramas é beta-caroteno, o resto é uma substância diluente. E a gente precisa, então, fazer correção em relação a isso. Vou fazer um exemplo aqui para que vocês entendam. A gente tem uma substância que ela vem em diversas
diluições diferentes. Então, eu posso comprar, por exemplo, de uma empresa o ácido glicólico, que é um produto que é utilizado para fazer peeling químico. Então, o ácido glicólico ele pode vir a 70%, ele pode vir a 56% e ele pode vir a 30%, ácido glicólico. Então, dependendo do local onde eu comprar, pode ser que ele venha numa diluição diferente. Então, é aquela mesma coisa. 70%, por exemplo, eu sei que se eu pegar 100 ml, porque ele é um líquido, 70 ml é de ácido, e os outros 30 é de um diluente, que pode ser até a água, no caso. Eu não sei exatamente qual que é o diluente, mas 30 ml desses 100 é um diluente que está ali por algum motivo. Ok? E daí, quando o médico pede, ele manda lá a prescrição, que ele quer um gel de ácido glicólico a 10%, nossa, está difícil escrever esse, a 10%, e pede para fazer 100 gramas, então eu sei que eu vou pesar 10 gramas, né? Eu tenho que ter 10 gramas de ácido glicólico puro, certo? Então, o que acontece? Vamos pegar esse ácido glicólico que é 70%. Então, eu sei que se eu pegar 100 ml dessa solução de ácido glicólico que eu comprei pronta, cadê o meu... Oxe, minha canetinha desapareceu. Se eu pegar 100 ml dessa solução, né? Eu sei que nesses 100 ml ali dentro eu tenho 70 que é do ácido. O restante não é ácido, tá? E se ele está pedindo para eu colocar 10 ml aqui, eu tenho que saber quanto daquela solução eu vou ter que pegar para conter 10 ml ali dentro. Fazendo o cálculo o X dá 14, acho que 22. Eu não me lembro direitinho, mas digamos que seja 14,2 ml. Ou seja, eu preciso pegar um volume de 14,2 ml para conter os 10 ml do ácido glicólico puro que está diluído ali dentro. Ok? É mais ou menos semelhante aos cálculos anteriores. Só que aqui a gente está trabalhando com volume. Ficou claro isso? Professor, eita a pergunta que não quer calar. Essas contas vai cair na prova? Ah, eu sabia, estava demorando. Mais à Meu frente Deus. pode ser que caia alguma coisa, não agora. Mais à Ah, frente pode ser. Se a gente fizer prática, que tiver cálculo e tudo mais, daí vendo na prática acontecer, vocês vão ver que é mais fácil de entender e daí pode cair. Mas nesse momento não se preocupe com isso. Jesus. Até porque esses aqui são os cálculos mais fáceis que a gente tem. Não Meu Deus. brinca. Meu Deus. Infartei. Não, mas não se preocupe. Como eu falei para vocês, os sistemas, né, de gerenciamento, eles ajudam bastante, porque eles fazem esses cálculos sozinhos, né? Então,
quando chega a comanda lá dentro da... Não é comando que a gente fala, é ordem de manipulação. Chega lá dentro do laboratório, já está escrito que é para você medir 14,2 ml. O computador já fez o cálculo, né? Podemos, Você precisa só alimentar o computador lá. Quando eu comprar o ácido glicólico, por exemplo, eu tenho que colocar que ele é 70%, né? Aí ele já calcula, né, certinho. Ah, então se é 70%, então ao invés de pegar 10 ml, tem que pegar 14,2. Então é tranquilo. O problema é quando a gente não tem o computador. Mas também passa a fazer parte do dia a dia e a gente depois faz isso com... É um pé nas costas que fala, né? Enfim, faz fácil, fácil. Tá podemos bom? usar esse sistema na prova? Complicado, né, professor? Eu acho que nesse momento ainda não. Meu Deus. Tá bom? Não, mas não se preocupem com isso, não. Se for para cair alguma coisa, vai ser mais lá na frente. Mas daí a gente já tem a prática e daí é outra história, tá bom? Aqui é só para vocês saberem que existe esses problemas que estão ligados com pesagem e aqui no caso eu dei o exemplo de tomada de volume, né? E que a gente precisa ficar muito atento a isso para não fazer a coisa errada. Então, são as pegadinhas da manipulação. Tem a matéria-prima que tem que diluir, tem a matéria-prima que ela vem já diluída quando você compra, né? Tem a matéria-prima que você precisa corrigir porque você está usando o sal quando o prescritor pede a substância pura e assim por diante. Então, são os pontos aonde a gente tem erro, tá bom? Mas, para que vocês se assustem, né, e não façam esses erros lá na frente, a gente coloca os cálculos para ficar bem, para vocês lembrarem bem que isso pode acontecer, tá bom? Vamos em Beleza? frente, falando então de algo um pouquinho mais suave agora. Então, quando a gente está falando de balanças, né? A gente tem 4 tipos de balanças diferentes aí no mercado. E nas farmácias de manipulação, de uma forma geral, são 2 tipos que a gente vai utilizar com mais no dia a dia mesmo. Então, tem uma balança que é chamada de Roberval, e é uma balança que o peso menor que ela consegue pesar é de 1 grama. Então, para nós na farmácia de manipulação, que pesamos a maior parte das matérias-primas em gramas ou miligramas, ela não serve. Ela serve mais para quem produz, né, em quantidade maior e pesa lá matéria-prima em quilo, 1 quilo, 2 quilos, 10 quilos e assim por diante. Então, esse tipo de balança, claro, elas são bem antigas, essas que vocês estão vendo aí, mas são mais ou menos no mesmo sistema. Elas são usadas mais quando são usadas ainda, quando não são as já eletrônicas, né, elas são usadas em empresas que trabalham com uma produção de escala grande. Então, talvez uma indústria de cosméticos e assim por diante. Mas ela existe. Tem a balança que a gente chama de granatária, que ela pesa, então, massas menores. Porém, também são massas grandes que, para nós, na farmácia de manipulação, esse tipo de balança não é muito interessante. Então, a gente precisa de balança que pese quantidades menores ainda. Então, aí tem um exemplo de uma balança manual, né, e de uma automática. Essa automática, inclusive, parece balança de açougue, né? Pode ser utilizado para açougue também. Então, para a gente, ela não serve. Ela vai ser utilizada no lugar onde você tenha lá uma produção de forma industrial mesmo, que peça quantidades maiores, pesar quantidades maiores. Não é o caso da farmácia. No nosso caso, a gente vai trabalhar com a balança seminalítica, então essa pesa aí 1 miligrama, que para a gente de 1 miligrama para cima, que é o que a gente vai precisar mesmo.
E então a gente utiliza muito esse tipo de balança na área de pesagem para preparo de medicamento. E tem uma que é mais precisa ainda, que é a chamada balança analítica, que pesa até 0,1 miligramas, então menos peso ainda, que a gente utiliza muito no controle de qualidade. Então, vocês vão ver muitas vezes nas farmácias de manipulação, várias balanças desse tipo aqui, semi-analítica, e lá no laboratório de controle de qualidade, uma balancinha analítica como essa, ok? A gente tem que, eu comentei com vocês que a gente tem que tomar alguns cuidados na hora de pesar, de fazer a pesagem, né? Então, tem certas coisas que a gente tem que levar em consideração. Primeiro, as balanças são eletrônicas, elas precisam, então, ser ligadas com antecedência. Eu não posso ligar a balança e achar que ela já está pronta para ser utilizada. Então, a gente liga e dá um período aí que a gente chama de período de estabilização, que pode ser de 15 minutos a meia hora. Então, se você vai trabalhar numa farmácia de manipulação, você chega no laboratório de manhã, a primeira coisa que faz é liga a balança e deixa ela, entre aspas, esquentar. Não é que ela vai esquentar, ela vai estabilizar, né? Vai estabilizar, inclusive, com calor interno. Então, ela precisa esquentar todos os componentes, sim. Então, para a gente ter uma boa pesagem, a gente precisa ter esse tempo aí dela ligada para fazer a estabilização. Outra coisa que é importante, que muitas vezes as pessoas não prestam atenção, é a questão de acertar o nível. Como assim acertar o nível? Então vamos voltar lá atrás. Aqui, nessa balança, deixa eu pegar aqui agora o laser. Então, não sei se vocês estão vendo isso aqui, talvez vocês não consigam ver muito bem isso aqui, mas isso aqui é um nível que tem na balança. Todas as balanças semi-analíticas, elas precisam ter esse nível. E esse nível é igual àquele nível de construção, que você tem um líquido, né? E esse líquido, no meio tem uma bolha. Essa bolha tem que ficar para mostrar que o que você está verificando o nível está nivelado certinho. Ela tem que, essa bolha de ar tem que ficar exatamente dentro de um localzinho que está indicado ali que é o local que mostra que está nivelado. E aqui a gente tem a mesma situação. Então, dentro desse recipiente aqui a gente tem um líquido e tem uma marcação bem no meio, um círculo bem no meio, indicando que a bolha tem que ficar dentro desse círculo para que a balança esteja nivelada. E se ela não estiver nivelada, a gente utiliza esses pezinhos aqui que a gente pode rosquear, eu não sei como é que fala, mas a gente pode girar, que ele vai levantando e abaixando, conforme o lado que a gente gira, ele vai levantando ou abaixando aquele lado da balança até que a gente consiga nivelar. E se eu pesar sem estar nivelado? Estou pesando errado. Pode ser que aquilo que está indicando ali no visor não seja exatamente o peso que eu estou pesando, ok? Então a gente precisa nivelar essa balança sempre. Toda vez que você olhar e perceber que ela está fora do nível, tem que ajustar. Caso contrário, vai dar erro de pesagem. E o que mais que a gente tem que fazer? Então, acertar o nível, né? Ligar a balança e deixá-la ficar estabilizada, né? Uns 15, meia hora, 15 minutos, meia hora. Tem que tarar a balança, vocês já mexeram com balança, vocês sabem então o que é a tara da balança. Por exemplo, eu vou pesar o meu pó dentro de um recipiente. Vou usar, por exemplo, um vidro de relógio. Eu quero, não quero que apareça o peso do vidro de relógio. Então, o que eu faço? Coloco o vidro de relógio na balança, né,
no local da pesagem e zero a balança. Então eu aperto um botão lá e ela desconta o peso daquele material. Então a partir dali fica zerado, tudo que eu colocar de material, o que vai indicar no visor é o peso daquele material somente. Isso é o processo de tarar a balança. E, obviamente, a gente tem que utilizar recipiente que seja compatível com a balança. Vou mostrar aqui para vocês. Ela atrás. Cada balança tem a sua capacidade, né, indicada. Nesse caso aqui, não sei se vocês vão conseguir ver direitinho, mas a capacidade dela é de 4,4 kg. Mas uma boa parte das balanças que a gente tem, a capacidade dela é de 200 gramas, 400 gramas. E se passar desse, digamos aí que a balança seja, a capacidade dela seja de 200 gramas. Se passar de 200 gramas o que a gente está pesando, ela pode simplesmente dar um valor incorreto. Então, o que acontece? A gente tem que respeitar essa capacidade máxima da balança e colocar um recipiente aqui no prato da balança, né? Onde a gente vai colocar o que a gente está pesando, que seja compatível. Por exemplo, se eu tenho uma balança que indica que a capacidade dela é 200 gramas, aí eu pego um grau de porcelana, que é super pesado. Só o grau de porcelana já deve ter uns 200 gramas. Se eu coloco ali em cima e tento pesar alguma coisa nesse grau de porcelana, eu não vou conseguir. Então eu vou colocar o quê? Vou colocar um papel que não pesa quase nada, vou colocar um vidro de relógio que é um vidrinho que não pesa quase nada, eu vou colocar algum recipiente que seja compatível. Caso contrário, minha pesagem não vai dar certo. Ok? Então a gente tem que respeitar essas regrinhas básicas aqui, para que a gente possa, então, ter uma pesagem correta dentro daquilo que a gente falou lá no começo, que a gente precisa respeitar. Precisamos ser precisos e o equipamento precisa ter essa precisão também. Então, se eu acertar o nível, se eu ligar a balança com antecedência, né? Se eu fizer o processo de tara da balança, se eu usar um recipiente compatível, e mais uma coisa que não está colocado aqui, que é fazer manutenção constante, eu vou ter segurança quanto ao equipamento. Daí vai ficar nas minhas mãos, né, a pesagem correta do meu produto. Não vou passar para frente, semana que vem, então, a gente fala do segundo item. O primeiro item era pesagem, falta ainda tomada de volume e a mistura. Daí a gente fala na semana que vem, para não deixar vocês muito assustados. Beleza, gente? Beleza, professor. Muito obrigada. E as dúvidas, como é que ficam? Ai, Tem professor, dúvidas? Não tem? olha, eu, sinceramente, quando eu chego atrasada assim, eu tenho que rever a aula novamente, porque como eu pego o bonde andando, eu não consigo ir simulando as coisas. Eu tenho que começar desde o começo. Então, Entendi. eu vou assistir a aula novamente. Se tiver dúvida, aí eu tiro na próxima aula com o professor. Beleza. Tá bom? Muito Ok, obrigada. então. Gente, então, uma boa noite, um bom final de semana para vocês e até semana que vem. Igualmente, professor. Valeu, Tchau, boa Obrigado. noite. obrigado. Boa Boa noite, noite. Boa pessoal. noite, Tchau, professor. tchau. Tchau, tchau. Tchau.